Davi realmente virou um personagem polêmico nesse pós-BBB, viu? Olha que eu vou contar pra vocês. Eu já tinha falado tanto assim do Davi em outros dias, já tinha falado tanto das coisas que ele tinha feito, mas agora qualquer peidinho que o rapaz dá virou motivo de fofoca, virou motivo de questionamento, virou motivo ali das pessoas falarem. Então, vamos ter que falar disso, né? Porque todo mundo tá comentando isso. E eu vou dizer pra vocês, tudo por causa de uma única foto que ele postou. Ele ainda fez um vídeo, tá? Tem muita gente criticando ele por causa do vídeo que ele lançou hoje, pedindo para as pessoas assistirem a estreia do documentário dele. E aí ele fez isso em meio à tragédia que tá o Rio Grande do Sul. Aí as pessoas criticaram ele. Não criticaram só ele, tá? Criticaram a Madonna e outras pessoas ali que não doaram nada. Mas eu vou te contar tudo isso. Matheus também sofreu várias críticas, inclusive, porque o Matheus está em Manaus, foi lá junto com a Isabelle, e aí ele falou hoje no programa da Ana Maria Braga, e depois postou um vídeo dizendo sobre o hate que ele tá sofrendo. Então, tipo, as coisas ali estão meio complicadinhas, viu? A gente vai te contar tudo isso. A gente também vai te contar outras coisas que a gente viu por aí nos sites. Então, bora lá, bora pro que realmente interessa, bora para as coisas que vocês estão querendo saber. Eu só quero pedir um pouquinho de desculpas para vocês, porque hoje eu tive um pequeno compromisso, gente, e esse pequeno compromisso atrasou um pouquinho mais do que eu estava esperando. Então, a gente vai ter que fazer o nosso trabalho hoje muito no improviso e baseado em algumas notícias dos sites que a gente vai ler juntos aqui. Ó, mas foi só mesmo um improviso, tá? Foi só uma coisa que não deu tempo mesmo de arrumar. Mas eu não vou deixar de entregar conteúdo para vocês por causa de imprevisto. Esse é o nosso trabalho aqui. Então, bora lá. O Davi postou esta foto lá no Instagram dele. Esta foto ele posa do lado de uma Porsche. E aí ele escreveu o seguinte nessa foto, na legenda: não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. E aí ele marca ele mesmo nessa foto. E aí pronto. Olhem aí os comentários. Deveria se mostrar fazendo ações sociais e não a ostentação. Tá se mostrando como eu via ele e que não gostava. Triste. Um preto vencedor incomoda muita gente. O que incomoda mesmo é ver situações das pessoas do Sul e ele praticamente rasgando dinheiro. Sério, isso aqui é o que mais rodou aí nas redes sociais do Davi. Tô deixando aí para vocês lerem o que vocês puderem ler. E aí o negócio foi tão pesado que o próprio Davi veio e se pronunciou. O próprio Davi veio e falou que essa foto, este carro não é dele, que este carro aí foi lá no estúdio do podcast onde ele participou na sexta-feira e que essa foto, que essa Porsche seria de um dos apresentadores de lá. Enfim, eu não vou criticar o Davi com relação a isso, tá? Porque a roupa que ele tá vestindo, de fato, é a mesma roupa que ele estava lá no podcast. Ah, mas a camisa parecia ser mais clara, a calça parecia ser mais clara. Gente, vamos entender uma coisa. Lá no estúdio tem a iluminação apropriada para isso. Lá no estúdio, a luz que vai iluminar, que vai jogar a imagem para a câmera, tem toda uma preparação. Então a roupa que ele está vestindo vai ficar um pouco mais clara, vai ficar um pouco mais ressaltada. E nessa foto aí que você está vendo, é uma foto tirada de celular. É uma foto que não mostra muitos detalhes. Você não percebe a roupa dele como ela estava lá no podcast. Você não percebe, porque é uma roupa, é a mesma roupa, mas a iluminação é completamente diferente. A gente tem que falar isso porque, olha, eu vou te falar, tem muita gente criticando, dizendo que o Davi vai ficar pobre se ele não se cuidar, que o Davi vai acabar gastando todo o dinheiro que ele ganhou no BBB se ele não se cuidar, se ele ficar ostentando por aí e tal. Tá a maior polêmica no meio de toda essa história, né? E como vocês viram aí no comentário,
Estão mostrando aí, estão criticando ele, o fato dele ter tirado uma foto com essa Porsche aí, enquanto toda a tragédia está acontecendo no Rio Grande do Sul. Gente, então a gente também tem que separar um pouquinho as coisas, tá? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul foi algo que ninguém estava prevendo. Foi algo assim, uma tragédia, como o nome diz. Então, não adianta vocês quererem cobrar dos outros uma posição, vocês quererem cobrar que o Davi se posicione sobre o Rio Grande do Sul, que o Davi se posicione com relação a isso ou aquilo. Isso aí pegou todo mundo de surpresa, pegou a gente de surpresa, pegou várias pessoas de surpresa. Tem vários amigos meus no sul do Brasil, tá? Eu também fico preocupado com os amigos que estão lá no sul do Brasil, que estão ilhados, que não podem se comunicar direito com as pessoas que estão fora de lá. Eu fico realmente preocupado com tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente também não pode parar a nossa vida para viver em função do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Para isso existe aí o governo, para isso que existe aí a prefeitura, para isso aí que existe a presidência, para isso que existe todo esse aparato estatal, é para cuidar dessa parte. Nosso trabalho aqui é informar vocês, nosso trabalho aqui é trazer essas informações para vocês. Não é o nosso trabalho falar o que as pessoas devem ou não devem fazer. Isso me incomoda muito em vários e vários sites, porque as pessoas ficam exigindo coisas, ficam exigindo que as pessoas simplesmente tenham a obrigação de estar ali, de doar aquilo, de doar todo o seu tempo para estar lá, para ajudar as pessoas, como se isso fosse uma obrigação. Não é uma obrigação. Quem tem a obrigação de fazer isso é o Estado, não é a pessoa. Então, assim, estão criticando o Davi por causa disso. Aí o Davi hoje fez os stories dele lá na academia. O cara tá seguindo a vida dele como ele disse que ia seguir. Só vou tirar o som, gente, porque não podemos mostrar isso com som. O cara tá seguindo a vida dele, como ele disse que ia seguir, ó. Tá na academia aí. Tá aí falando. Deixa eu mostrar ele falando aí, ó. Ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora o fluxo sanguíneo. A depender do seu treino, ajuda você também a adquirir massa muscular. E aí, pai? Já fez seu... Já no meu já, tô precisando. Bora levantar. Vocês estão vendo aí, ele tá seguindo a vida dele, ele tá fazendo aquilo que ele disse que ia fazer. E vocês estão vendo aí que ele está numa academia do condomínio onde ele está hospedado. Então não me parece que ele esteja, de alguma maneira, ostentando dinheiro. Não me parece isso. Me parece que ele esteja muito mais focado aí em justamente seguir com a vida dele. O Davi já havia dito várias e várias vezes que ele não ia querer essa vida de influenciador, que ele não ia querer fazer essas coisas, porque isso não é dele. Inclusive, é uma crítica que eu faço com relação ao próprio Davi. Uma hora você vai precisar ali aparecer, uma hora você vai precisar multiplicar o dinheiro que você ganhou. E uma hora você vai ter que começar a usar todo esse capital das redes sociais que você conseguiu. 10 milhões de pessoas, assim, seguindo ele, não é pouca coisa. Isso aí é um número, assim, de grandes influenciadores brasileiros. Então eu acho que o Davi vai precisar seguir, eu acho que o Davi vai precisar, assim, continuar nesse rumo, por mais que ele não queira. Mas ele já deixou bastante claro que não é a vontade dele, não é o desejo dele. Então, assim, não dá pra você exigir do Davi coisa que ele não quer ser. Não dá pra exigir dele coisas que ele não está disposto a fazer. Vocês viram aí nos stories que ele postou aí lá o momento que o Tadeu faz o discurso que anuncia ele como vencedor. E ele próprio postou um vídeo também falando sobre isso, pedindo para as pessoas assistirem lá o documentário dele que vai estrear daqui a 2 dias, na quarta-feira. Olha só. Bom dia, e aí, tudo bom? Tô passando aqui para convidar você para dia 8, a grande estreia do meu novo documentário que estará sendo lançado nas plataformas do Globoplay. E você é mais do que meu convidado especial para embarcar nessa grande aventura, onde vai estar contando toda a minha história de vida, que eu consegui chegar até aqui. Luta, prova,
tudo. Vocês vão estar por dentro de tudo. Então, vem comigo, vem assistir. É dia 8, não perca a grande estreia do documentário Um Cara Comum da Bahia. Vem com a gente. Vocês viram aí, né? Ele tá seguindo a vida dele, tá dando o jeito dele. E até onde eu sei, tá, gente? Até onde eu estou sabendo, ele ainda nem recebeu o prêmio do BBB, ele ainda nem recebeu o dinheiro, ele não recebeu nada ainda. Então, assim, ele não está ostentando algo que ele não tem ainda. Ele não recebeu esse dinheiro. Enfim, isso foi só a polêmica aí do dia. E olha a gente aqui 10 minutos falando do Davi. Olha a gente aqui 10 minutos reproduzindo essa polêmica. Mas vamos passar para o nosso próximo assunto, porque já deu, né, gente? Já deu da gente ficar falando do Davi. Tem uma outra coisa aqui que eu quero falar para vocês, que também envolve ex-BBBs, tá? No caso, a Bia. A Bia vai ter um espaço lá no Multishow. Ela vai aparecer mais nos canais da Globo. Beatriz Reis segue em alta e ganha espaço no Multishow. Popular nas redes sociais e nas ruas, Beatriz Reis tem sido visto com frequência na programação dos canais da TV Globo. A influenciadora Beatriz Braz, ex-participante do BBB 24, segue em alta e rendendo muita audiência para os canais da Rede Globo. Dessa vez, ela ganhou um espaço no Multishow, onde fará uma participação no programa TVZ nesta temporada, que vem sendo apresentado por Preta Gil. Nesta segunda-feira, hoje, a partir das 8 da noite, vocês podem sintonizar lá no Multishow, que vocês vão ver o Brasil do Brasil. Vocês vão ver a Bia do lado da Preta Gil apresentando o programa. E muita gente ali, muita gente comentando, achou ruim ali. E aí, usando o meme da Fernanda, Preta, tem um filme chamado 127 Horas. Canta isso aí pra ela também. Eu espero que eles usem toda essa criatividade e tal. A Bia, ela tá sendo praticamente uma nova estrela global, né? Pelo menos uma estrela global que tá começando agora. Outra estrela global que saiu do BBB. A Globo recentemente tem aproveitado mais alguns dos talentos que saem do BBB. Porque por muitos anos as pessoas iam para o BBB, ganhavam o programa, e aí eram completamente esquecidas, ou então as pessoas iam para o BBB, participavam, tinham até um certo destaque, depois eram completamente esquecidos, ninguém lembrava mais. Só que desde 2020, quem está conseguindo se destacar tá lá. Quem tá conseguindo se destacar no BBB continua fora. O Davi tá sendo esse destaque porque afinal o cara venceu o programa. Mas ele tá fazendo o maior esforço para fugir desse destaque. Agora, a Bia é o exato oposto dele. A Bia quer esse destaque. A Bia quer aparecer de qualquer maneira. E ela tá indo atrás de aparecer, né? Já vai estar aí no Multishow hoje à noite. É presença constante em outros programas da Globo. Ela gravou uma participação no programa Encontro com a Patrícia Poeta. Então, ela tá conseguindo construir aquilo que ela sempre falou lá dentro do BBB. Se isso vai levá-la a ter um programa próprio na televisão, isso aí é outra história. Mas me parece que eles estão abrindo para ela uma oportunidade dela ser testada, dela aperfeiçoar o talento dela diminuir um pouquinho aquele exagero dela, controlar um pouquinho mais as atitudes dela, e aí, obviamente, dar um pouquinho mais de conteúdo para ela também saber explicar, também saber se expressar, também saber como se posicionar, porque você não pode justificar tudo com a sua alegria, tá? Você não pode justificar tudo usando o mesmo argumento. Eu acho que ela tá aprendendo isso, né? Eu acho que agora ela tá percebendo isso. Mas não é só ela, não, de ex-BBB, que tá querendo se tornar global, não, tá, gente? Não é só ela. Outra ex-BBB que também tá querendo se tornar global é a Alane. A Alane, vocês sabem, saiu lá de São Paulo. Ela estava morando em São Paulo desde 2023, se inscreveu no BBB como participante de Belém, e aí foi pro BBB, saiu lá em 4º lugar, voltou para Belém, foi recebida com muita festa em Belém, e hoje ela postou um vídeo e uns stories dela falando sobre a nova mudança dela. Dessa vez,
a Alane vai direto para o Rio de Janeiro. Pelo que ela própria falou, é em busca de novas oportunidades na carreira de atriz que ela está perseguindo. Agora eu só queria entender o seguinte, será que ela já conseguiu formas de se financiar? Porque afinal ela falou diversas vezes no BBB que ela apagou o aplicativo do banco para ela não ver a dívida que ela tinha, né? Mas enfim, vou deixar ela própria falando disso. Olha só. Postei que eu tava me mudando e eu não imaginei que eu ia receber mensagens tão bonitas de vocês. Só que eu esqueço que vocês são sensacionais, né? E igualzinho, gente, quando eu me mudei de Belém pra São Paulo, eu nem falei, só me mudei. E assim foi agora. E eu fico muito feliz de saber que vocês, principalmente também quem tava comigo desde muito tempo, sempre estiveram comigo das minhas loucuras, das minhas mudanças. Porque ano passado foi um ano de muitas mudanças na minha vida, né? Morava em Belém, fui pra São Paulo, aí em São Paulo mudei de casa, e aí fui pro BBB, aí, né, tudo que aconteceu, agora eu tô aqui no Rio, e eu fico muito feliz em compartilhar meu dia a dia com vocês, fico muito, muito feliz com essa troca que a gente tem, e a partir de agora vocês vão acompanhar cada vez mais, e eu tô muito, muito, muito ansiosa. Então, muito obrigada por todo o carinho sempre, e agora, festinha em Ipanema, meu amor, eu tô morando no Rio de Janeiro. Vocês viram aí a Alane própria falando que ela tá morando no Rio de Janeiro agora. A Alane, de fato, tem toda uma expertise de ser atriz, né? A gente já viu isso no BBB. Ela chegou a gravar um vídeo teste que ficou no banco de armazenamento ali de atores da Globo, justamente para, na hora deles precisarem de uma atriz, tem lá o perfil da Alane para ver encaixá-la em alguma coisa. Tal qual a Bia, eu acho que a Globo vai apostar também na Alane. Eu acho que eles vão arrumar aí algum papel para ela fazer em alguma série, em alguma novela ali. Eles vão arrumar um espaço para ela, ainda que pequeno, mas vão dar um jeito de encaixar a menina na televisão. Vão dar um jeito de arrumar um trabalho para ela, vão dar um jeito para alguma coisa. Eu sei que vários atores novatos fazem a mesma coisa que ela fez, de gravar esse vídeo, interpretando um texto ali, a convite da própria Globo. Vários atores novatos fazem isso. Mas nem todos os atores novatos têm a mesma oportunidade que ela teve, né? De participar do BBB, de se destacar, de chegar em 4º lugar e aí, depois disso, ver a vida dela totalmente transformada, né? Agora ela é agenciada, agora ela tá lá com todo um suporte, um apoio. Então, em breve, eu tenho certeza que vocês vão ver a Alane em alguma série, em alguma novela, alguma coisa lá na Globo. E se não for na Globo, em alguma dessas plataformas de streaming que estão agora pipocando e se tornando fortes no Brasil. Inclusive, são as maiores concorrências que a Globo tem hoje. Justamente essas plataformas de streaming. E aí, outra coisa que a gente ainda precisa falar sobre os ex-BBBs, ainda tem mais 2 ex-BBBs que eu tenho que falar, né? Porque são os que estão se destacando. Mas essa ex-BBB que eu vou falar pra vocês, eu acho que vocês já sabem muito bem quem é. Eu acho que vocês já perceberam o porquê que a gente vai falar dela. Olha só, eu tô falando da Denisiane, tá? Denisiane postou essa foto aí com o Rodriguinho, com o Vinícius, com o Bin e com o Buda. E aí, qual é a pergunta que fica aí pra vocês, né? Porque muita gente não entendeu o porquê que ela postou essa foto. Muita gente não entendeu o porquê que ela tá junto com os gnomos. Então até hoje eu também tô querendo entender o porquê. Porque desde que as meninas saíram do BBB, desde que a Alane saiu do BBB e desde que a Bia saiu do BBB, eu não vi a Denisiane junto com elas, muito menos do lado delas. Eu não vi, tá? Posso estar enganado, mas eu não vi a Denisiane do lado delas. A Denisiane agora caiu lá nos gnomos, sendo que dentro do programa ela não tinha a menor intimidade com essas pessoas que vocês estão vendo aí na tela. O que foi que aconteceu com a Denisiane? Foi tudo por causa do Davi, porque afinal ela não gostava do Davi, ela não suportava o Davi, e aí depois, no meio disso tudo, o Davi se destacou, começou a organizar ali as fadas e conseguiu levá-las até a final. É por causa disso? Será que é por causa
aí da Isabelle, do Matheus, porque afinal tem muita gente que ainda não superou o fim do relacionamento dela com o Matheus, mas o Matheus aparentemente tá absolutamente resolvido com isso, né? Matheus está em Manaus, Matheus está ali junto com a Isabelle e me parece que ele vai ficar um bom tempo ali, viu? Não tô querendo dizer nada mais o que foi que aconteceu, né? Vocês sabem tudo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês sabem tudo o que tá se passando ali e o Matheus não vai conseguir voltar para Porto Alegre, para a cidade dele agora. Ele não vai conseguir por causa das chuvas. Tá extremamente complicado a volta para lá. E hoje mesmo o Matheus postou um vídeo falando sobre o hate que ele vem sofrendo nas redes sociais por causa das críticas dele ter ido para Manaus em meio a toda essa situação. Mas, gente, não tem como eu não vou criticar o Matheus pelo seguinte: o Matheus, ele saiu do Rio Grande do Sul muito antes de ter toda essa situação que vocês viram, muito antes disso. Matheus saiu e todo mundo, quando viu ele no avião, indo direto para Manaus, viu e apoiou a ida dele para Manaus. Ele foi justamente para encontrar a Isabelle. E ele saiu de Porto Alegre na quinta-feira. Então isso foi muito antes de todo o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul no fim de semana. O desastre aconteceu de quinta para sexta. Aí passou a sexta inteira, o sábado inteiro. O desastre foi nesses 2 dias. E continua rolando até agora. E aí o Matheus foi super criticado por isso. Hoje de manhã, na Ana Maria Braga, ele falou das ações que a avó dele tem feito lá no Alegrete para ajudar os desabrigados. A ação social que ele próprio vem comandando. E ele, desde que ele tomou conhecimento disso, ele tem divulgado nas redes sociais ali formas dos fãs, formas do público ajudarem a situação ali do Rio Grande do Sul. Eu vou passar o vídeo dele lá na Ana Maria Braga, onde ele explica um pouquinho, tá? Só não vou poder passar tudo, porque afinal pode dar direitos autorais. Mas vejam aí ele falando dessa situação. Olha só. A dona Neuza, né? É uma das voluntárias preparando comida lá para os desabrigados, é isso? Sim, sim. Logo que começaram as chuvas, como a nossa cidade ela tem o Rio Ibirapuitã, que a nossa cidade foi construída às margens dele, quando o volume de chuva é muito grande, ele toma conta muito rápido da cidade, né? E aí nós não pensamos 2 vezes em realizar uma ação lá para arrecadar fundos, e aí a nossa... Gente, eu não posso passar o vídeo inteiro por uma questão de direitos autorais. Mas vocês viram que ele mostraram um vídeo da avó dele, pegando ali, fazendo comida, doando a comida lá para os desabrigados, ajudando, fazendo a parte dela de ajudar. E aí todo mundo começou a criticar justamente o fato dele estar em Manaus com a Isabelle nesse momento e a avó dele lá no Alegrete preparando comida para os desabrigados. E sim, gente, é uma cobrança que para mim não faz o menor sentido. Porque as coisas não acontecem assim do dia para noite. Não é assim que as coisas acontecem, tá? Uma viagem não é feita assim, eu acordei agora, vou viajar e acabou. Não, não é assim que acontece. O Matheus, ele não é rico, vocês sabem muito bem disso. Vocês viram a situação do rapaz dentro do programa. Para você viajar em cima da hora, de última hora, você tem que gastar muito dinheiro. E muito provavelmente mas ele ganhou a passagem lá da Latam, não sei o quê. Por mais que ele use o que ele ganhou da Latam, para ele usar, isso também exige um planejamento, né? Só ele chegar no aeroporto e dizer que vai entrar no avião, que pronto, ele embarcou. Não, tem todo um planejamento. E certamente quando ele se planejou para isso, para essa viagem para Manaus, para conhecer Manaus, para ficar do lado da Isabelle, ele não tinha pensado que ia chover tanto assim no Rio Grande do Sul, ele não tinha pensado nessa situação. Então, essa cobrança que estão fazendo em cima dele, para mim não faz o menor sentido. Fica parecendo assim que ele tem a obrigação de estar lá. E eu falei para vocês e continuo falando, ele não tem essa obrigação. Esta obrigação não é de qualquer pessoa, esta obrigação é do Estado. É a prefeitura, é o governo do Estado, é a presidência, é o governo federal. Essas são as entidades, os entes que precisam estar lá por obrigação, porque é obrigação deles zelar
pela segurança, obrigação deles zelar ali pela vida das pessoas. Isso não é uma obrigação do Matheus. Então tem muita gente criticando e jogando hate pra cima dele. Mas ele tá fazendo a parte dele, ele tá ajudando, ele tá pegando lá as vaquinhas, tá divulgando as vaquinhas, tá dizendo como é que o público dele pode lá doar dinheiro, tá dizendo como é que o público dele pode ajudar de qualquer maneira. Então, antes da gente criticar, vamos deixar o próprio Matheus falar, antes da gente cair em cima de querer criticá-lo pelo fato dele estar em Manaus ali com a Isabelle. Ele tá ali em segurança e certamente ele sabe que a avó dele, ele sabe que as pessoas que estão ali naquela situação, se ele soubesse, eu tenho certeza que ele não iria. Se ele soubesse de toda essa situação, se ele soubesse do desastre que estava rolando ali no Rio Grande do Sul, ele não teria feito essa viagem, não teria passado por tudo isso. Ele teria ficado lá, do lado da família dele, até pelo que ele próprio falou. Mas vamos ver, vamos ouvi-lo e vocês vão entender aí. Para mim essas críticas são infundadas, mas vejam só. Fico pensando assim, o Matheus não tá acostumado com hater, que não sei o que, falando mal. Mas não é essa a questão, que isso aí vai além de Matheus. Não tô falando só da minha pessoa. Tudo que a gente tá fazendo é decoração, ninguém aqui quer aparecer mais que ninguém. É isso que eu quero deixar claro. Muitas pessoas vieram falar já pra mim, Matheus, deixa, a internet tem muita gente que fala coisa errada, muita bobagem. Mas é que não se trata do Matheus em si. Se trata de um povo, de pessoas morrendo, de casas sendo arrastadas pela enchente, de animais sendo levados pela correnteza. Isso aí vai além de Matheus. Eu fico indignado só com isso, entendeu? Querem falar de mim, fale. Mas não fiquem apontando coisas, falando. Tipo, nesse momento não é o momento da gente estar brigando, da gente tá nada. Esse momento é de se unir, de fazer a diferença. Essa é a realidade dos fatos. Por favor. Ontem nós já falamos na live lá, que eu fiz com o Badinho e com o Nego Di. Assim, tem coisas muito importantes, pessoal, pelo amor de Deus. Quem querer ir só para assistir o que está acontecendo, tirar foto e coisa, por favor, não vá. Deixa para as pessoas que vão ficar de voluntários, que vão ajudar nas áreas que tá acontecendo, tudo isso. Deixem só para as pessoas que vão trabalhar mesmo, porque não é momento de estar postando em rede social. Se for postar, faz algo que seja construtivo, que vai ajudar a divulgar alguma coisa, mas que não seja também expondo uma situação triste de uma pessoa sofrendo, e perdendo tudo. Isso daí não é legal. Não é legal mesmo. Então vamos colocar a mão na consciência, gurizada. E vamos ajudar, pelo menos não atrapalhando. Que agora é um momento muito, muito delicado mesmo. E obrigado a todo mundo que está ajudando. Vocês são incríveis. Pronto, vocês ouviram aí o Matheus falando de tudo que ele tá acontecendo. De tudo que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, dessa situação toda. Inclusive ele fala, se querem falar de mim, falem, mas não vão pra lá para atrapalhar o trabalho lá dos voluntários, das pessoas que se voluntariaram para ir até o Rio Grande do Sul, para ajudar no meio de tudo aquilo. Inclusive tem uma ex-BBB que se voluntariou para ir para lá, para justamente ajudar. E essa pessoa é a Amanda. A Amanda, vencedora do BBB 23, pegou lá gravou um vídeo, aliás, ela não pegou não, ela gravou um vídeo e ela anunciou que ela ia para o Rio Grande do Sul, ela anunciou que ela ia ajudar nas enchentes ali, que ela ia ajudar nas coisas que estavam acontecendo ali, levando suprimentos, levando coisas que as pessoas estão precisando ali, porque está em falta. Então, como a gente está no meio dessa crise toda, eu vou mostrar para vocês, eu estou só pegando aqui o arquivo, da Amanda falando sobre isso, da Amanda dizendo como é que ela vai ajudar, como é que a ajuda vai acontecer. Se você quer ajudar a situação do Rio Grande do Sul, ajude, tem meios para isso. Você pode enviar alimentos, você pode enviar valores em dinheiro, que isso ajuda muito. Agora, criticar as pessoas que estão ali, não só procurando seguir a vida delas, não só estão ali buscando maneiras de
trabalhar, porque querendo ou não, o Matheus, ele tá trabalhando, vocês podem achar que não, ele não está se divertindo ali em Manaus. Ele está trabalhando, ele está indo atrás ali dessa exposição na internet, porque isso é um trabalho de um influenciador. O Matheus está indo para esse lado de ser influenciador, o Matheus está indo para esse lado aí de buscar melhorar a vida dele, de buscar crescer, de ganhar dinheiro com isso. E ele está mais do que certo em fazer isso, ele não está errado em fazer isso. A gente precisa só tirar um pouquinho dessa obrigação. Matheus não tem a obrigação de ajudar ou de estar ali presencialmente no Rio Grande do Sul para ajudar o povo dele. Ele pode fazer isso do jeito que ele já está fazendo. Igual a Amanda vai fazer. A Amanda se voluntariou para ir ali porque ela quis, é a região dela também. Vejam só. Galera, hoje à tarde vou em algumas farmácias para comprar medicações para levar. Estou em contato com alguns profissionais da área de saúde que estão atuando no local. E, além das medicações injetáveis, estão faltando coisas básicas, como seringa, equipo, agulha. E muito importante que também está em falta são remédios e materiais para inalação, ou aquelas bombinhas também, broncodilatadoras, principalmente para as crianças. Então, quem tiver disponibilidade de ajudar com algumas medicações, eu vou deixar aqui o Instagram da minha assessora para a gente recolher e levar. Eu tô vendo ainda a logística, já deixei reservado uma passagem de avião para amanhã, porém, a Marcela entrou em contato comigo e a gente tá pensando em ir de carro. Então, bora, né? Fazer o que ninguém pode fazer por nós, a nossa parte. Aí, inclusive ela deixou o contato ali da assessora dela, se vocês querem ajudar. Volta aí o vídeo que você vê lá o contato da assessora dela. Quem quer fazer, quem quer ajudar, pode ir. Mas faça como o Matheus falou, não vá para atrapalhar. Se você for ali para atrapalhar, é melhor que você nem vá. Se você for lá para atrapalhar, é melhor que você nem saia de casa. Essa crítica toda aí que veio com relação ao Matheus, com relação ao fato dele não estar lá, assim, para mim não faz o menor sentido. A mesma coisa aconteceu com a Madonna, tá? Todo mundo falou ali, cancela o show da Madonna, mas daqui a pouco eu falo pra vocês qual foi a ação que a Madonna teve no Brasil, que muita gente não soube, mas o mundo inteiro agora tá falando isso aí, dessa ação que ajudou muita gente. Daqui a pouco a gente conta isso pra vocês, porque a gente ainda vai falar de um outro ex-BBB, dessa vez aí o Buda, né? Tá lá na coluna da Fábio Oliveira, que a fila do Lucas não anda, ela capota. E que agora ele já tem uma nova pretendente. Ele já tá lá, com uma nova pretendente. E aí, né, vocês sabem, o Buda saiu do BBB divorciado da Camila, se envolveu com a prima lá do Bin e agora tá em cima de mais uma pessoa. Mariana Xavier, médica veterinária de São Paulo. Os dois estiveram juntos em um famoso bar na Moca, tradicional bairro paulista, na última semana e não fizeram questão de esconder o affair para outros presentes no local. Tá aí, para quem não sabe quem é esta moça aí que tá do lado dele, tá? Isso aí foi em São Paulo. Ele foi lá, provavelmente, a trabalho, e aproveitou a chance para conhecer mais pessoas. Na internet, todo mundo comentando aí, né, a fama de cafajeste que ele tá criando para si mesmo. Não que ele já não tivesse feito isso no BBB, tá? Ele fez isso no BBB, com toda aquela cantada que ele jogou pra cima da Pitel e fez com que a Camila se separasse dele. Mas parece que o cara também tá buscando por onde, né? Parece que ele tá ali se associando com essa imagem de cafajeste, se associando com essa imagem sem a menor necessidade. Vamos ser sinceros que não há necessidade dele fazer isso? Mas ele tá fazendo e pega mal pra ele, né? A menina, no mesmo dia, porque isso aconteceu no final de semana, posta um vídeo dizendo que ela procurou o Buda pra desejar boa sorte pra ele, pra conversar com ele, pra mandar uma mensagem. E depois ela fala, tomara que a pílula do dia seguinte funcione. O que ela tá querendo dizer com isso, né? Que os dois transaram sem camisinha e que ela pode ter engravidado. Pelo menos essa é a mensagem que ela quer que as pessoas entendam. E aí ele parece que não dá importância para essa mensagem da menina, para esse vídeo, porque afinal isso viralizou nas redes sociais, e aparece com outra menina ali. Poucos dias, nem um dia depois, poucas horas depois
de tudo aquilo que ela postou ser veiculado aí e ter viralizado. Tipo, eu acho que tá faltando um pouco de noção pra ele, né? E ele não ficou sozinho nessa, né? Porque a Camila mandou uma indireta, ela fez um bolo ali e ela mandou essa indireta. Olha só, lá na coluna da Fábio Oliveira ainda. Indireta de Camila para Buda em bolo tem história e a gente te explica. A coluna descobriu que o que está por trás da mensagem da professora e influenciadora no bolo publicado nas redes sociais. Ela fez isso na sexta-feira. Para quem não tinha visto, tá aí a imagem do bolo. Ela fez essa imagem aí. Ela estava comemorando alguma coisa relacionada ao lançamento lá das maquiagens dela, da linha de maquiagem. E aí ela fez esse bolo. E obviamente que esse bolo aí é uma indireta pro Buda, tá? Então vamos ler aqui a matéria da Fábia. Camila Moura surpreendeu a todos ao publicar uma foto com um bolo na noite de sexta-feira, trazendo uma mensagem bem sugestiva: livre livramento. A situação foi encarada como uma indireta para o ex-marido Lucas Buda, principalmente porque horas antes esta coluna havia revelado que o ex-BBB já estava com um novo amor. Pois bem, acontece que esse não foi o único motivo que fez com que a Camila Moura disparasse essa indireta para o ex. A Fábia descobriu que a professora e o ex-BBB completariam 9 anos de casados. Por isso, ela posou com o bolo na comemoração ao que chamou de livramento. Só para lembrar vocês, tá? Lá no BBB, o próprio Buda tinha dito que na data do casamento deles, de aniversário do casamento dele e da Camila, ele já tinha reservado uma viagem para o exterior. Ele já tinha deixado tudo pronto ali e que quando ele saísse do BBB, ele ia viajar para o exterior junto com a Camila. Aparentemente não é isso mais que está acontecendo, né? Ele tá no Brasil, tá em São Paulo e a Camila não... Parece que a Camila não tá mais nem morando no Rio de Janeiro, ela tá agora morando em São Paulo. Então ela quis jogar essa indireta para ele, como se alguém estivesse dizendo assim, ó, me livrei, isto aqui foi um livramento para mim. E olha aqui o símbolo deste livramento, este bolo com esta palavra escrito aí. E as atitudes dele, afinal, deixam bastante claro que foi um livramento para ela. As atitudes dele deixam bastante claro que ela realmente tá gostando dessa nova fase de solteirice dela. Ela tá gostando de passar pelo que ela está passando. Então, eu acho que a Camila também tá fazendo isso como uma forma de chamar a atenção do Carelli. Porque ela falou que ela aceitaria ir pra Fazenda. E o Carelli adora esse tipo de personagem. Adora, especialmente porque tá na mídia o tempo todo. E a Camila vai continuar na mídia o tempo todo, né? A Camila vai continuar aparecendo na mídia o tempo todo. Deixa eu mostrar de novo pra vocês a imagem do bolo. Eu vou mostrar na tela cheia, porque aí vocês vão ver melhor a imagem do bolo. Deixa eu só salvar aqui para vocês verem. Deixa eu só salvar essa imagem para vocês verem. Olha só o bolo dela, olha só o bolo, a imagem do bolo aí. Eu vou ver se eu consigo ampliar um pouquinho aí para vocês verem, ó. Tá escrito livre livramento. Sério, tá aí a imagem do bolo dela, ó. Isso aí foi uma bela de uma indireta. Vamos ser sinceros que isso foi uma bela de uma indireta aí pro Buda. Não tem como não ser, né? Mas, enfim, a Camila tá fazendo por onde para chegar onde ela quer chegar. Tá fazendo por onde. E aí o Buda vai continuar aí, o Buda vai continuar. E a menina que se envolveu primeiro com ele, a prima do Bila, também falou lá com o Léo Dias. E ela deu uma declaração ali se ela tava ou se ela não tava agindo por interesse com ele. Olha só aí o que ela falou. Prima de MC Bin, Nina Capelli, demonstrou chateação também com o vídeo de Lucas Buda cantando uma música sobre pegador de prima. Para vocês verem que, para piorar a situação do próprio menino, ele próprio se coloca nesse lugar. E pega mal, viu? Nina Capelli, prima de MC Bin e recente affair de Lucas Buda, respondeu se aproximou do ex-brother por interesse. A moça confessou estar decepcionada com as atitudes do capoeirista, que tem ignorado as suas tentativas de contato. Na madrugada desta segunda-feira, a cantora respondeu a um seguidor que a questionou pela caixinha de perguntas aberta por ela no Instagram.
Se houvesse interesse na aproximação dela com ele, o que ela negou, apenas balançando com o dedo em sinal negativo. Aliás, se houve interesse na aproximação, ela disse que foi com uma mão assim, ó, negativa. Ela disse que não. Um tempo depois, ela postou um vídeo com a música Saudades Mil dos rappers 509, Afro X e Dexter. E o Oitavo Anjo que dizia: senti saudades, resolvi te escrever. Espero que essa carta te encontre numa legal. Com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui na fé, na paz, na correria, adianto e mais. Ela tava realmente chateada com ele. E não tem como não ficar, né? Porque o cara ficou com a moça e aí, horas depois, já não responde mais as mensagens dela. E aí, já aparece ao lado de outra mulher, horas depois. Sério. Essa história tá ficando cada vez mais complicada. E eu diria que o próprio Buda também tá querendo arrumar uma vaguinha aí na Fazenda, né? Pra ver se ele se dá bem lá. Porque não é possível que ele esteja fazendo isso aí só pra se divertir, só por diversão. Ainda mais diante da situação financeira que ele ficou, né? O cara ficou completamente quebrado depois disso. Mas não tem como a gente não falar isso. Não tem como a gente não falar sobre o que tá acontecendo. Mas enfim, o que eu tinha pra falar aí dos ex-BBBs que movimentaram aí o final de semana foi isso aí. Outros assuntos que a gente vai comentar aqui é justamente o Kaique Brito. O Kaique Brito finalmente aceitou lá, falou com o motorista, ainda que por uma mensagem de texto, mas pelo menos se manifestou. E parece que ele vai tomar uma atitude contra o Bruno De Luca, que era o melhor amigo dele, pelo menos naquele momento do acidente, né? Tá lá na Fábia também, tá? Essa reportagem aí do Kaique Brito, dizendo que ele toma uma atitude contra o Bruno De Luca meses após o acidente. Então vamos ler essa matéria aqui e vamos já comentar. Ator tomou uma atitude radical contra o apresentador e então amigo 8 meses depois do grave acidente que sofreu no Rio de Janeiro. Kaique Brito decidiu tomar uma atitude contra o então amigo Bruno De Luca 8 meses após o grave acidente que sofreu na Barra da Tijuca. Internautas notaram que o ator deu o famoso unfollow no apresentador, ou seja, deixou de segui-lo nas redes sociais. Kaique foi atropelado em setembro do ano passado e ficou quase um mês hospitalizado. Na ocasião, o ator estava com o Bruno De Luca bebendo em um bar no local. Eu até já tinha falado pra vocês essa história toda, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu comentei pra vocês que a atitude do Bruno De Luca não foi legal naquele momento. Pareceu assim que ele não entendeu o que estava acontecendo, ou então que ele estava querendo sair pela tangente ali, porque ele saiu basicamente sem ninguém ter visto a forma como o acidente tinha acontecido. Depois ele mesmo falou que ele ficou traumatizado com tudo isso, com tudo que estava passando. Mas ao mesmo tempo, logo depois que o Kaique Brito voltou lá do hospital, saiu da UTI, voltou também a se comunicar com as pessoas, o próprio Bruno De Luca tinha falado que ele tinha voltado a falar com o Kaique, que ele tinha mandado mensagens de texto para o Kaique, que o Kaique havia respondido. E aí 8 meses depois, o Kaique resolve dar um unfollow no Bruno De Luca. Na linguagem das redes sociais, significa que deixou de ser amigo. Tudo bem, a gente até imagina o motivo do porquê, né? Imagina se você vai querer ser amigo de uma pessoa que te deixou estirada no chão, no meio da rua, lá no Rio de Janeiro, depois de sofrer um grave acidente e não tomar nenhuma atitude, nem de pegar o celular e chamar os bombeiros para ajudar. Mas enfim, essa atitude pra mim tem algo a mais aí por trás. Deve ter sim, os dois devem ter brigado. Porque 8 meses depois pro Kaique Brito tomar essa atitude, sendo que o Bruno De Luca tinha falado que os dois haviam conversado, pra mim tá soando bastante estranha. Tá soando que houve algum tipo de discussão entre os dois, ainda que por uma mensagem de texto, ainda que por algum tipo de conversa por telefone. E o Kaique ficou chateado com isso e resolveu tomar essa atitude pública e deixar bastante claro que os dois não são mais amigos. Olha, vou te contar, viu? Essa história do atropelamento do Kaique ainda tá rendendo. Na sexta-feira ele mesmo publicou, acho que não foi nem na sexta, foi na quinta, na quarta-feira da semana passada, ele já tinha publicado um vídeo aí onde ele dizia
que ele estava se recuperando, que tá cheio de parafuso ali e tal, que tá começando a retomar as atividades normais dele. Mas 8 meses para tomar essa atitude, para mim não cola. Com certeza aconteceu alguma coisa entre os dois, aconteceu algum problema que agora isso tá se mostrando pro público. Certamente foi alguma discussão entre os dois. Porque provavelmente agora ele deve ter se lembrado de algum detalhe, de alguma coisa que aconteceu. E aí fica meio difícil, né? Da gente entender. Enfim, vamos mudar um pouquinho de assunto, só para comentar mesmo essa reportagem aí. Vocês sabem que tem essa situação do Belo, né? Essa situação do Belo, que toda essa história aí do Belo tá rodando aí as redes sociais desde o fim do BBB, diga-se de passagem, tem quase 20 dias que a gente tá tendo que falar do Belo, da separação dele da Graciane e tal. Inclusive, estão dizendo, o próprio treinador lá da menina disse que isso poderia ser um golpe de marketing aí, por causa da volta do Soweto. Mas tem uma coisa estranha nessa história, porque assim, olha essa reportagem aí, que não foi só a Fábia, dessa vez o Léo Dias também colocou. Olha só, quem é a suposta amante de Belo que já foi presa por estelionato? O nome do pagodeiro voltou aos holofotes nessa segunda-feira, depois de uma suposta amante que veio à tona. Quem é a moça? E aí, ó, o fim do casamento do Belo e de Graciane Barbosa tá dando o que falar, gente. Olha que eu pensei que a situação seria muito mais simples de corrigir, mas não é. É muito mais complexa do que isso. Após o personal Gilson de Oliveira ser apontado como o pivô da separação do casal, agora uma amante do cantor entrou em cena. Segundo o portal Léo Dias, Belo teria tido uma amante durante todo o período em que foi casado com Graciane e chegou a presenteá-la com um carro. A suposta amante do pagodeiro seria a modelo e empresária Rayânia Figluzzi, de 26 anos. Ela, inclusive, foi presa em 2022 em Areal, região serrana do Rio de Janeiro, por estelionato após 3 meses foragida. Segundo o G1, ela cumpriu prisão domiciliar na época por ter um bebê de 6 meses. Detalhe no meio dessa história toda aí é que estão dizendo que esse bebê é filho do Belo, porque afinal, pelo que o próprio Léo Dias falou, os dois já estavam envolvidos há muito mais tempo do que a separação da Graciane e dele apontavam pra gente. Olha que essa situação ainda vai dar muito pano pra manga, né? Ainda de acordo com o veículo, Rayânia Figluzzi foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que investigou que, ao conhecer Alexandre Navarro Júnior, o Juninho, ela passou a ajudá-lo em uma quadrilha especializada em aplicar o chamado golpe do motoboy. E aí o próprio Belo depois se pronunciou sobre isso, né? Ele falou que ele tá solteiro, mas que a vida social dele tá ativa e que ele continua conhecendo novas pessoas, mas que hoje, nesse momento, ele está solteiro. Mas ninguém tá dizendo que o Belo não está solteiro, tá, gente? A gente só tá dizendo que a história é mais cabeluda do que a gente pensava, que ele tinha uma amante. E aí, ele falou aqui pra Fábia também, ele falou lá no Léo Dias também sobre isso. E aí ele continua solteiro, continua conhecendo aí as pessoas. Não tem como a gente não falar dessa situação. Porque a própria Graciane também se pronunciou no meio disso. Ela falou lá no Léo Dias: não volto pra casa. Ela deixou de seguir o Belo nas redes sociais e ainda o bloqueou. A influenciadora falou com o titular com exclusividade. Ela tá falando pro Léo Dias. Em conversa com o Léo Dias, Graciane Barbosa revelou que não só deixou de seguir o ex-marido Belo, como também o bloqueou. Fora da casa onde moravam juntos, ela afirmou que não pretende voltar ao local. Parei de seguir e o bloqueei. Não volto para casa, decretou sem rodeios. Separados há pouco mais de 8 meses, a princípio, quando a notícia veio à tona, os dois afirmavam que se amavam, que o casamento de quase 2 décadas ainda tinha chances. No entanto, diante de atitudes reprovadas do cantor,
reprovadas publicamente por Graciane, parece que os planos mudaram. Como ela mesma revelou na semana passada, ela não ficou feliz com a brincadeira feita no Domingão do Hulk para encontrar uma nova namorada pro Belo, ou a forma em que ele, segundo ela, demorou a se pronunciar para afastar qualquer boato de traição. Notavelmente magoada, Barbosa parece ter tomado essa decisão. Então, a gente está falando aqui para vocês que esse caso do Belo ainda não vai se resolver agora. E eu acho que vocês ainda vão ver a gente falar muito disso aqui. Eu falei para vocês quando isso estourou, poucos dias depois do final do BBB, quando o Belo, quando a Graciane ali se pronunciaram. E aí a Graciane falou ali um monte de coisas sobre amor, ele também, inclusive fez uma música sobre isso, né? O cara tá aprendendo a faturar em cima dessas histórias tristes da vida dele. Só que não foi o Belo que saiu da casa onde eles moravam lá no Rio de Janeiro, né? Pelo que o Léo Dias falou, e ele falou isso no Fofocalizando hoje também, por isso que a gente tá reproduzindo a matéria dele aqui. Não foi Belo. Saiba quem saiu da casa onde o cantor mora com Graciane. Retirada de pertences do imóvel do agora ex-casal era referente a uma terceira pessoa, mas Graciane só descobriu agora. Olha, essa história ainda é muito mais complicada, complicadíssima. Diferente do que muitos imaginavam, inclusive a própria Graciane Barbosa, não foi Belo quem se mudou da mansão do casal em abril, mas sim a filha dele. Na ocasião, os funcionários do cantor foram fotografados retirando algumas coisas do imóvel. Até a influenciadora fitness achava que o agora ex-marido é que tinha saído da casa. Mas segundo fontes dessa reportagem, não foi isso que aconteceu. Como a própria equipe do Belo ficou responsável de retirar os pertences da filha dele no local, uma coisa levou a outra diante da confirmação da separação e logo se pensou que o pagodeiro tinha se mudado. Em uma entrevista para o UOL, na época, a Graciane disse que não sabia que ele iria se mudar. Agora, diante dos acontecimentos mais recentes na vida do ex-casal, a situação dos dois segue muito mal resolvida. Na semana passada, a Graciane deixou clara a sua insatisfação com o Belo publicamente ao afirmar que queria que ele tivesse se pronunciado antes. Inclusive, o Luciano Huck chegou até a se desculpar com ela ontem no programa sobre a maneira como ele falou lá de conseguir um namorado pra ele, né? Ele falou isso lá. Eu vi, até onde eu vi, ele fez essa meia-culpa aí de ter brincado em arrumar uma namorada pro Belo no meio dessa crise toda. Eu só vou dizer uma coisa assim pra vocês. Se essa situação toda aí não tivesse sido do jeito que foi, não tivesse aparecido e sido mostrado do jeito que foi, eu acho que ninguém tava comentando isso, né? Eu acho que ninguém tava ali querendo se pronunciar. Mas do jeito que as coisas foram caminhando, ficou sim a impressão de que era ela que tinha sido infiel. Aí depois o treinador foi lá no Fofocalizando e disse que não, que isso não tinha acontecido. E aí agora, quando a gente descobre que a infidelidade não partiu dela, mas partiu dele, então a coisa foi se complicando mais. Só falo uma coisa pra vocês, a gente ainda vai falar muito desse caso por aqui. A gente vai dar uma investigada a mais, tá? Porque a gente só tá se apoiando agora aqui na Fábia e no Léo Dias. Mas a gente tem as nossas fontes também, a gente vai entrar em contato. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz aqui pra vocês. E só pra gente encerrar aí, no sábado vocês sabem que teve o show da Madonna. Que teve todo aquele show ali, aquela mega estrutura montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, aquela mega estrutura que muita gente disse que poderia, o dinheiro poderia ter sido doado para o Rio Grande do Sul e tal, no meio dessas crises. E eu falo para vocês, ninguém aqui tem obrigação de ajudar, de estar lá no Rio Grande do Sul. A obrigação disso é do Estado, não é de vocês. Mas enfim. A crítica que todo mundo fez foi que deveria ser cancelado o show da Madonna e destinar o dinheiro que era do cachê dela para ajudar lá no Rio Grande do Sul.
Só que aí o que a gente descobre? No final de semana, Gustavo Lima fez show, Maiara e Maraísa inclusive fizeram show no Rio Grande do Sul, no meio dessa situação toda. Mas as pessoas criticaram a Madonna no meio daquele show histórico que ela fez em Copacabana, como se a culpa do que tivesse acontecido no Rio Grande do Sul foi dela. Pois bem, hoje saiu a notícia de que a Madonna fez uma doação milionária para o Rio Grande do Sul. Segundo aí os acontecimentos, a cantora ficou sensibilizada e fez uma doação milionária de forma anônima. A cantora Madonna, que realizou um show histórico em Copacabana no último sábado, deixou o Brasil no último domingo e teria feito uma doação milionária para o estado do Rio Grande do Sul, que sofre com grandes chuvas desde a última semana. De acordo com o Erlan Bastos, do Em Off, a rainha fez uma doação de 10 milhões de reais ao estado, mas preferiu manter a ação em segredo. Não foi só ela, tá? Quem conhece a Madonna sabe que ela não costuma fazer publicidade das coisas que ela faz, das boas ações que ela faz. Ela não costuma ficar falando disso. Então eu nem gosto de usar o verbo nesse condicional, nesse tempo. Eu prefiro dizer que ela de fato ajudou. Mas vários outros artistas também estão fazendo a mesma coisa. Olha esse aqui, a família da Marília Mendonça também está disposta a ajudar o Rio Grande do Sul e eles vão rifar o violão dela para ajudar, para enviar todo o dinheiro para lá. Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, rebate críticas após anunciar que vai doar um violão que foi da irmã para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. A família da cantora Marília Mendonça decidiu se unir aos fãs da artista para ajudarem as pessoas que foram afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, os familiares informaram que vão abrir uma rifa de um violão que foi de Marília. O item será rifado por meio dos perfis oficiais da cantora, da mãe dela, Dona Ruth, e do irmão, João Gustavo. A ação de solidariedade terá toda a renda revertida para a região sul do Brasil. Porém, a família foi alvo de críticas. Alguns internautas foram contra a atitude de rifar um violão que foi de Marília, que poderia ficar de lembrança para o filho dela, Léo. Com isso, João Gustavo veio a público e rebateu as críticas. O irmão de Marília disse que em bem material não será mais importante do que a chance de ajudar várias pessoas com o valor da rifa. Sobre a rifa, o valor será revertido 100% para o Rio Grande do Sul. E também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores. Um bem material nunca será mais importante do que ajudar outras pessoas. Gente, com relação a... Tá aqui até o post dele aí para vocês verem, tá? O post dele lá na X.com, o post dele lá com a rifa do violão da Marília Mendonça. Sobre esse negócio de recordação aí pra filha dela e tal, pro filho dela, aliás, esse não é o único violão que ela tinha, tá? Ela tinha vários outros instrumentos musicais, várias coisas. Eles estão rifando um dos que foram dela, ela tem vários. Então, pra mim, é uma crítica infundada. E no meio de toda essa situação aí, a Madonna já deixou o Brasil. Eu quero só falar de duas coisas antes da gente sair, né? Não me surpreendeu que o Fiuk e a Deolane assumiram de uma forma o relacionamento deles. Olha esse vídeo aí que ele colocou. Gente, não posso passar o vídeo todo porque dá direitos autorais. Mas vocês viram aí, Fiuk e Deolane assumiram mesmo que estão juntos. Obviamente através de uma música. Mas já era se falado que os dois estavam juntos, olha, tempo, porque ele estava junto com a Deolane lá no reality do Carlinhos Maia. E o Fiuk junto com a Deolane já havia sido falado, inclusive depois que ela saiu da Fazenda. Então, olha, agora todo mundo já sabe. É verdade mesmo, tá? É verdade. E aí, antes da gente encerrar, um videozinho aqui da Madonna se despedindo do Brasil. Isso foi ontem de madrugada, depois do show que ela fez aqui. A gente vai encerrar com esse vídeo. Olha só. Galera, hoje à tarde... É um vídeo bem curtinho, tá? É só um vídeo dela se despedindo mesmo.
Daqui a pouco vai ter vídeo aí da Grande Conquista e a gente tem que falar. Teve gente pegando coisa do lixo para comer. Tá ficando bem escassas as coisas por lá. Mas daqui a pouco a gente te conta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.